Pirando Amigo orgulhosamente apresenta questão da Escola de Especialistas da Aeronáutica. A figura a seguir representa dois condutores longos retilíneos de diâmetros desprezíveis que estão no vácuo e percorrido por correntes elétricas de mesma intensidade e sentidos contrários, adotando o sentido convencional da corrente elétrica. Partículas alfas, compostas de 2 prótons e 2 nêutrons, são arremessadas com velocidade inicial não nula, em uma trajetória inicialmente retilínea equidistante coplanar aos condutores conforme a figura. Nessas condições, a força magnética sobre as partículas, logo após saírem da fonte, terá a direção perpendicular à trajetória retilínea inicial de velocidade v e em sentido. Muito bem, vamos determinar inicialmente o campo magnético criado por cada corrente. Toda carga em movimento produz um campo magnético. Uma corrente elétrica também é um movimento de cargas, consequentemente, também vai produzir um campo magnético. O sentido desse campo magnético pode ser determinado pela regra da mão direita. Eu vou colocar minha mão no condutor com o polegar indicando o sentido da corrente e os demais dedos vão indicar o sentido do campo magnético. A corrente do condutor 1 é para baixo, minha mão direita vai segurar o condutor com meu polegar virado para baixo. Eu posso observar que meus dedos vão sair à direita do condutor, então campo saindo, os dedos indicam o campo magnético. Vai ser uma bolinha e vai entrar à esquerda, campo entrando à esquerda. O que nos interessa é o campo magnético na região que a partícula foi lançada. Então vai ser uma bolinha, o campo gerado por esse condutor verde. Colocando a cor azul para o condutor 2. Corrente do condutor 2 é para cima, vertical para cima. Então minha mão direita vai segurar o condutor de maneira que o dedo polegar vai ter o mesmo sentido da corrente. Meus dedos vão indicar o sentido do campo magnético. Eu posso observar que à esquerda do condutor meus dedos estão saindo da tela, então saindo a bolinha, e à direita do condutor meus dedos vão estar entrando, então campo magnético xizinho. O que eu gostaria de descobrir é o campo magnético que o condutor azul gera na região que a partícula foi lançada, que também é saindo da página. Podemos observar que em ambos os casos o campo magnético vai ser saindo naquela região entre os condutores. Muito bem. Matematicamente podemos determinar a força magnética em newtons como sendo a carga elétrica em coulombs vezes a velocidade em metros por segundo vezes o campo magnético em Tesla vezes o seno do ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Só que não foi pedido para a gente calcular, foi pedido para determinar a direção e sentido dessa força magnética. A direção e sentido do campo magnético, no caso, será determinado pela regra do tapa, também com a mão direita, onde o polegar vai indicar o sentido da velocidade e os demais dedos vão indicar o sentido do campo magnético. O tapa pode ser com a palma da mão, no caso, se a carga for positiva. Então, nesse caso, conforme a figura está, o tapa seria saindo da tela. Então, a força magnética seria um pontinho saindo da tela. Caso a carga seja negativa,
continue valendo que a velocidade é o polegar, os demais dedos indicam o campo magnético com a mão direita e o tapa vai ser com as costas da mão. Podemos observar também que a força magnética sempre faz 90 graus com a velocidade. Então, a força magnética altera apenas a direção da velocidade, não o módulo. Então, a força magnética vai ser determinada pela regra do tapa. Eu sei que, indiferente do condutor que eu levar em consideração, o campo magnético gerado por esse condutor na região que a partícula foi lançada, ele é saindo da página, então ele é pontinho. Campo magnético é pontinho. A velocidade é para cima, vertical para cima na tela. Falta determinar a carga. Foi dito que a partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons. Prótons são partículas positivas, nêutrons são partículas sem carga. Então é uma partícula positiva. Então vou colocar minha mão direita e vou dar um tapa com a palma da mão. Partícula positiva, campo magnético saindo da tela. Então vou pegar minha mão direita, vou posicionar meus dedos saindo da tela, que é o sentido do campo magnético. Agora eu preciso de alinhar o meu polegar com a velocidade da carga. Então, com a mão direita posicionado, os 4 dedos saindo da tela, perpendicular à tela, polegar apontando para o sentido superior da tela, vertical para cima, eu vou dar um tapa para a direita, a força magnética é para a direita, indiferente do condutor, que ambos os condutores vão gerar um campo saindo da página, na posição que a partícula foi lançada. Alternativa B. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.